Estamos ao vivo, estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. O Ebra! E aí, cara, tudo bem? Vamos lá, mais um hoje. Nanda Mâncio, é isso? E aí, pessoal, tudo certo? Daqui a pouco o Heron tá entrando e a gente já começa. O Heron vai trazer uma leitura muito bacana da peça Um Sol Cravado no Céu da Boca, da Drica Neri. E ele já me adiantou algumas coisas, acho que vai ser muito lindo. Sônia Costa. E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos lá. E aí, Heron, por onde é que você vai entrar? Tá por aí já? Alô, alô. Paula Altran. E aí, Paula, tudo bem? Teatro da Rotina, isso aí. Heron Coelho já vai entrar para fazer uma leitura incrível, psicanalítica do... E aí? Um Sol Cravado no Céu da Boca, peça escrita pela Drica Neri. Só estou esperando ele entrar aqui. Ah, ele aqui, ó. Deixa eu ir lá. Ver solicitação, transmitir. Oi, Heron. Olha a Drica. Drica, vai ser tão legal hoje. Aguarde, hein? Olha quem tá aí. Oi, meus queridos. Meu querido inesquecível poeta. Leonardo Medeiros, querido, desse trabalho Heron, maravilhoso. você tá muito bem, Heron. Tá corado. Ela é o... Deu uma penteadinha no cabelo. Gostei. Pô, tô me sentindo, né? Heron, Leonardo Medeiros, meu pois não. querido, que saudades de você. Muita saudade, né? Essa quarentena é dureza, né? Como diz o Gilberto Gil, Luzia, Luluza, eu vou ficar famoso e caso com você no carnaval, né? Esse texto é maravilhoso, Leonardo. Heron, É de uma riqueza. Heron, preciso fazer uma introdução aqui. É? Dizer que essa live é um ciclo que está mostrando o processo criativo de uma montagem que vai acontecer ano que vem física, mas que hoje está só em lives, que é do Sol Cravado no Céu da Boca, peça da Drica Neri. A gente está aqui com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo e temos várias lives falando da peça com pessoas interessantíssimas como ele, que ele já me deu uma prévia hoje, eu fiquei animadíssimo. Opa! Fala, Heron, fala da sua leitura psicanalítica. Olá. Primeiramente, agradecer a Camila, a Drica, o pessoal todo, esse elenco maravilhoso, a companhia do Teatro da Rotina, que eu tenho o privilégio de sempre estar aí com vocês, trabalhando, né? Nesse momento, e um momento de resistência, e essa peça é exatamente uma resistência de um entendimento da psicanálise, não como uma ferramenta clínica, mas como uma ferramenta de melhora social. Essa peça da Drica, ela é realmente um achado. E eu me lembro, se eu não me engano, Léo, eu acho que essa peça saiu daqueles livrinhos lançados pelo SESI, e eu já tinha lido antes. Isso que eu acredito que seja a mesma. Acho que sim. De processos, porque saem nos livros coloridos. Sim. Né? Uhum. Eu acho. Então, é algo que eu já estava meio que já fazia parte do meu rol de peças contemporâneas que eu achava incrível, que eu considero incríveis. Primeira coisa que é essa citação que ela faz aqui, do Henry Miller, que depois, na peça mais para frente, a personagem vai colocar a Hilda Rich junto com ele, depois de nos livrarmos do fantasma, tudo segue com infalível certeza, mesmo no meio do caos. Imediatamente me lembra, eu estava falando com a Maria Rita Kel há pouco, e ela me mandou o poema, ela traduziu correndo para o inglês para mim, ao modo dela, dizendo um poema da Elizabeth Bishop, que é exatamente isso. No caos, essa consciência de que nada vai ser nunca desastroso
né? Quando a Elizabeth Bishop se encontra no caos, aquele caos de uma ponte bipartida sobre ela, o minhocão sobre ela, ela fala, tá tudo delicadamente vulnerável, podemos dizer, mas nada é desastroso. Essa peça, ela fala exatamente da arte da gente não perder nunca nenhum mistério, nem a capacidade de compreensão do outro, da individuação do outro, mesmo diante da tragédia nossa de cada dia. Por mais que ela seja acinzentada, né? E isso Lacan vai sempre dizer que é uma coisa, a chave da descoberta desse mundo, desse universo, que é a vida, é abrir a janela todos os dias e dizer que horror, que lindo, que horror, que lindo. Isso é ser paulista. Isso é ser paulista. E o Caetano Veloso, muito inteligentemente, usa isso do Lacan. O Redentor, que horror, que lindo, né? Porque o Levi-Strauss realmente achou a Baía de Guanabara uma boca banguela, né? Mas o compositor Cole Porter adorou. Se tivesse visto o Minhocão, talvez eles tivessem se deslumbrado, principalmente o Levi-Strauss, né? Que adorava uma explicação simbólica. Porque realmente, eu queria muito falar que essa peça me remeteu na hora. Por isso que eu liguei para Maria Rita Kel, que foi muito amiga do Piva, né? Do Roberto Piva, o poeta, e do Galícia, que tem um texto poético muito inédito, assim, que o livro custa, tipo, quem tem, eu tenho, copio para todo mundo, vou até deixar a internet, chamada Voracidade, que fala exatamente da voracidade que nos devora todos os dias, mesmo diante de toda a dificuldade imposta pela nossa incapacidade de se desvencilhar daquilo que a gente vai chamar de grande outro na psicanálise. Né? O que é esse grande outro? Aí a gente vai chegar na peça bem claramente onde é que a Drica pega no nervo. Esse grande outro, ele é exatamente aquela sensação de que tudo sempre vai dar certo, porque a gente traz cruelmente na nossa memória mais afetiva do mundo, desse imenso embornal de afetos que é o nosso universo interior, da subjetividade, a ligação que a gente tem com a proteção materna do começo do tudo, do pós-útero. Então, a gente tem isso, né? Aqui, a Drica, ela consegue fazer uma grande quebra desse grande outro, quando ela consegue uma proeza incrível, que é desvencilhar a pulsão de vida da pulsão de morte. Porque a pulsão de morte é um ringue o tempo todo. Pode perceber que é um ringue. Né? É uma colagem. E é uma coisa muito cinematográfica, porque oscila no tempo uma distonia muito proposital, muito inteligente. Você que está dirigindo, né? Eu também sou diretor, imagina, sou seu aluno. Sou aluno da Miriam, sou do Barnier, essa turma aí, barra pesada, que são vocês. Mas é uma coisa incrível que existe uma capacidade de estabelecer um ringue que ela faz em cima dessa grande dessa ponte, ao mesmo tempo embaixo dessa ponte nos vamos, né? De um entendimento da ruim Wi-Fi. Aqui alguém escreveu. A Luzia Porto, a poeta Luzia Porto de Niterói. Acho que deve ser o meu. Não, é o dela. Heron. Luzia Porto, desculpa a interrupção, mas é porque é uma poeta que acompanha esse movimento dramatúrgico de São Paulo. Então, incrível. Heron, peraí. O seu áudio parece que tem um vento, alguma coisa. Acho que deve. Eu vou ajustar aqui. Eu acho agora, que melhorou. Melhorou? Já melhorou. É a cidade. É que eu tô no Minhocão, né? Eu vim exatamente. Você sabe que teve uma hora na peça que eu pensei que tivesse acontecido aquilo? É mesmo? Eu fiquei buscando, mas sempre toda vez que eu leio, eu tenho a impressão, gente, quando foi que aconteceu isso mesmo? E eles reergueram. Quer dizer, é nesse grande ringue que ela estabelece, porque a pulsão de vida para o Freud, a pulsão de morte, ela só vai ter função, ela é inerte, porque é a nossa certeza, a Thanatos, é a certeza inexorável. Mas ela só vai ter uma função quando vencilhada uma pulsão de vida.
Ou seja, ela aí caminha para aquela autodestruição. Que meu querido professor de história aqui, o Diego Nogueira, que vai estar numa live agora aí com o Gregório, de janeiro, ele me falou uma frase muito importante do Stalin, né? Que a gente pode, que tudo para essa transformação ela pode se dar por meio da revolução ou da autodestruição. Essa personagem, essas duas personagens colocam exatamente tanto a jornalista que mata, né? Parece que como é que é culposo quando a gente tem sem intenção de matar, né? Ela mata a mulher amada, né? Sem a intenção de matar, e o outro explode um ícone da cidade de São Paulo, porque ele queria preservar o silêncio que a mulher amada pedia, e ele fica como uma Dona Irã Barbosa esperando, que nem Inês tá aí, dizendo que ia comprar pavio, ele pescava, não bota, mas ela morreu. É uma tragédia paulistana. A gente está acostumado com tragédias cariocas, né? Nelson Rodrigues, Manuel Bandeira. Agora, uma tragédia brasileira contemporânea, e tão cinematográfica, e tão psicanalítica. Então, é algo para mim muito inédito e feito com um rigor que preza pela simplicidade da palavra, porque essa coisa que a gente tem essa noção clara, né, que o teatro tem que democratizar a informação. A gente está vivendo isso hoje, diariamente, essas quedas sobre essas pontes, sobre as nossas cabeças diariamente. Então, o que é interessante nessa abordagem psicanalítica que eu quero fazer é que algumas coisas como clausura, como morrer como indigente, né? Que é a ocupação e a pré-ocupação que ele tem, a personagem, em relação a ter matado alguém. Porque quando ele vai antes de explodir a ponte, eu estou contando o segredo, mas não, antes de cometer um ato... Pode contar. Pode. Ele vai tirando as pessoas de baixo, dizendo que vai cair, porque estão fazendo uma reforma. Quer dizer, existe quer dizer, quando se conflui exatamente no meio do caos e dentro da nossa, agora eu sou historiador, dentro da cordialidade que nos é tão inerente, né? Da cordialidade na acepção do Sérgio Buarque, no meio do caos a gente começa a permitir que se conflua os veios da psicanálise com o social. Isso a Drica faz maravilhosamente. Né? Parece, claro, eu vi a entrevista dela, achei incrível, mas é tão inconsciente isso. É uma peça que pode ser considerada... Está junto com o Eduardo Albi, né? Só que de uma maneira coletiva, porque, ao mesmo tempo, ela sai do umbigo, que o Albi é muito umbilical. Né? É a face sobre o bebê, quem tem medo, é um casal. Sempre. Aqui não. Essas duas personagens, o Pedro e a Isabel, né? Eles são exatamente essas personagens macro, universais, que saem do micro, do umbigo, do umbilical para o universal. Então, eles permitem a gente ter um panorama do que está acontecendo. Tanto que ele encerra com incomunicabilidade. Não quero falar mais sobre isso. Você matou meu grande amor. Né? Então, isso é muito paulistano, né? A Inês saiu, Iracema, meu grande amor, foi você. Quer dizer, o carro de picha no chão, Iracema. Cuidado, Iracema. É um alter ego. E o que é muito bonito, também outro arquétipo que é interessante, que agora da literatura, que a Drica faz, em relação à tatuadora não tatuada por hemofilia. Né? Isso é uma coisa que, ao mesmo tempo, simbolicamente, traz evoca uma metáfora muito simbólica da personagem do circo místico que tatua via crucis do corpo para se proteger do mal. Né? Quer dizer, a personagem do Jorge de Lima tatua a via crucis no corpo inteiro para não ser atingida pelos leões do circo. Essa é a tatuadora que não se tatua por hemofilia. E ela vai contando, quer dizer, e possivelmente, talvez, dentro dessa tragédia paulistana, ela estivesse grávida. São interrupções de vidas dentro de um acinzentado, mas que, na verdade, aponta um clarão, porque nada se recalca. Ou seja, não é uma peça sobre neuroses, isso que é maravilhoso. É uma peça sobre desrecalque, porque tudo isso que se passa na peça, a gente costuma recalcar.
o barulho. Ah, não, tudo bem, né? Podia deixar o barulho, agora passou uma moto. Ah, mas tá tudo... Não, ou seja, tudo aquilo a gente vai engolindo. E como a gente sabe, freudianamente e lacanianamente, de forma desdobrada falando, a gente vai saber que todo recalque, o que é? É elidir aquilo que a gente não quer aceitar e ver, principalmente numa vida cotidiana tão cheia de tormentos e rumores de quem mora no que se determina, no que ela fala, numa aberração arquitetônica, né? Então, de repente, a gente percebe que existe uma dentro dessa... Eu ia falar uma coisa que era sobre... Agora, você vê que são tantas informações que eu separei aqui, eu olhei aqui e sumiu outra informação. Mas que existe aqui, voltando para a questão dessas personagens que vão trabalhar o mundo dos afetos delas, o que é interessante é porque não existe nenhum pessimismo e nenhuma porta fechada. Pelo contrário, aponta para um clarão de mudança, porque ela não recalca, né? Porque todo recalque, qual que é a reatividade, qual que é o resultado daquilo que se recalca? Freudiana e lacanianamente. É a neurose. Então não é uma peça sobre neuroses, mas sim uma peça sobre o desrecalque de uma cidade. Então é uma peça esperançosa. Por mais acinzentada que ela... É aí que ela é. Ela deixa de ser... Ela jamais vai ser uma peça ambígua e contraditória. Ela vai ser uma peça dialética. E para quem idolatra a dúvida como nós, né, querido? É uma delícia, não é? É uma história de amor. Na verdade, é uma história de amor. É uma história de amor, né? Tem o Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, Te Vi uma vez e Sempre Te Amei. Você identificou a peça como uma tragédia? Eu concordo com você totalmente. Porque os personagens estão o tempo todo perseguidos pela morte. Thanatos, então. Só que a pulsão de morte, ela persegue, mas ela persegue, você pode perceber, apenas como uma sombra. Porque ela, como eu te disse, a pulsão de morte ela só vai ter uma força daquela autodestruição que eu falei, stalinista, por exemplo, e não a revolução, porque não acontece uma revolução. Você pode perceber que há uma pretensão de revolução quando ele explode a ponte, né? Quem é que você quer que morra, Jenny? Todos! E quando as cabeças rolarem, eu direi, oba! Mas acontece que não é uma revolução, porque o arado não vai parar porque um homem morreu, como diz o Bruegel. Mas sim, é um passo para uma autodestruição que não se consolida porque não há um casamento entre a pulsão de morte e a de vida. Ou seja, principalmente quando ele nem diz o nome dela. Ele fala Marina, não me lembro se ele fala o nome dela é Marina. Quando ela quando ela, por um ano, por 365 dias, ele espera ela como o marido da Inês que foi comprar pavio, o mundo desaba sobre ele, mas sem recalques, sem neuroses. Aliás, ele desrecalca ela. Ele cumpre a promessa dele, né? Oi? Ele cumpre a promessa que ele fez na janela. Exatamente. Eu vou dar o silêncio para você. Eu vou te dar o silêncio e ele dá. Ele dá. Porque no final, o que acontece? Ele não recalca a personagem, ele tem uma esperança de que ela esteja e espera ela. Quando ele sabe que ela morreu, aí desrecalca e não há neurose da busca. É quando já... É como se ele saísse dessa porta, se desencalacrasse. E ele fala... E quando ele descobre que ela morreu, ele diz para ela que a última coisa que ele precisava naquele momento era de esperança. Isso, porque o fato dele não saber o que aconteceu com ela abre um mundo de possibilidades e de obras novas e de poesias novas. Exatamente. Mas saber que ela morreu traz uma esperança de uma normalidade, né? Do mundo sem exatamente. Caos. Porque morreu, ao mesmo tempo, morreu uma pessoa que ela tatuava para cultivar pegadas como ele faz com a literatura. Ela só tem uma asa tatuada nas costas, né? Se eu não me engano, não é isso? Sim, sim. No entanto, ela é a mulher que cultiva pegadas através de tatuagens. E ela fala para ele,
como você faz na página dos seus livros. Então, realmente é uma peça de... É uma tragédia muito esperançosa. Sim. De que é preciso... Às vezes é preciso, sim, que arrebente em duas uma ponte do Minhocão para a gente entender algumas, né, algumas aberrações de arquitetônicas influenciam no nosso mundo de afetos, que está total, cujos objetos, como diz o Freud, estão com os nomes trocados. Né? O que é amor, a gente é ensinado o capitalismo, o sistema coloca como posse. E a gente está ter, sempre... ser, né? Aí, quando ter é ser, ferrou. A gente Então, está realmente... sempre, na cidade de São Paulo, a gente está sempre com uma intuição de que o colapso vai acontecer a qualquer momento, o colapso urbano. Né? E o colapso acontece. Né? Tem temporais, inundações. Tudo. E no dia seguinte, parece que não aconteceu nada. Morrem pessoas. Exatamente. O problema é quando... mas é como diz o Irã, que aqui meu professor de história querido, né? Que armou aqui todo esse negócio aqui. Eu estava estressado porque não estava conseguindo. Eu fico nervoso, você me conhece. Mas é aquela coisa. Juntando a essa frase que ele me lembrou agora do Adoniran, né? Os homens estão com a razão, mas encontram outro lugar, querido. Aliás, esse é um dos temas do TR, né? Os homens estão com a razão. Foda-se, nós encontramos outro lugar. Mas tem uma coisa interessante aí. Só mesmo no caso do Zé Miguel Wisnik, pode perceber que para conseguir... essa tragédia sempre iminente, esse colapso, esse naufrágio, essa enchente, ou seja, um país que, na verdade, o Tom Jobim falava, o Brasil é uma maravilha, porque o Tom Jobim falava, o Brasil não tem terremoto, né? O Brasil não tem... Pô, o Brasil, viver em Nova York é bom, mas é uma merda. Viver no Brasil é uma merda, mas é bom. Ou seja, mas ao mesmo tempo, para a gente conseguir sublimar essa paura dessa mesma morte, essa sensação que você fala, que a qualquer momento vai cair, né? Que nem na cabeça do coiote, né? Um negócio na nossa cabeça em São Paulo, ou vai cair uma tempestade de canivetes, não falta pouco, né? O Zé Miguel Wisnik tem uma saída muito boa para a grande tragédia da Maísa, né? Que também era daqui. Se meu mundo caiu, eu que aprendo a levantar, opa, levanta, sacode poeira e dá a volta por cima, Paulo Vanzolini, legal. Agora, o Zé Miguel Wisnik fala, se meu mundo cair, eu que aprenda a levitar. Então, essa é uma chave que a Drica trabalha muito bem e que você, na direção, com certeza, então, com certeza vai seguir. Porque a gente tem uma cabeça muito, né, dessa tradição mesmo, dessa idolatria da dúvida mesmo. Sim. Seria muito fácil falar, eu mas não quero somente. Mas a, né? Isabel, ela passa por um processo, eu não sei se é psicanalítico ou junguiano, mas ela era uma pessoa e depois de 365 dias no fundo do poço, ela sai dali uma outra pessoa. Sim. Ela sai dali, ela quer sair dali uma pessoa autêntica, porque ela era autêntica. Sim, isso é maravilhoso. E ela reverberando. Morre, ela renasce. Na verdade, ela renasce e ela antropofagicamente, com aquela bolsa, ela guarda. Ou seja, parece muito também o Adoniran, né? Iracema, eu guardei os seus sapatos. Ela guarda a bolsa. E se você lembrar, tem uma hora da peça que ele pergunta o nome para ela. O Pedro, para Marina. Ele fala, eu quero saber seu nome. Ela fala, eu quero ser outra para você. Ou seja, a transformação vai acontecer. Porque, como eu disse, a transformação era para ser dela. É como a hora da estrela. Lembra da Macabeia? Uhum. Tem aquela notícia, o carro te pincha no chão na hora que você sai da cartomante que fala que tudo vai dar certo. Mas deu certo, porque a Drica trabalha muito essa visão quântica da unidade. Né? Quando uma já se transformou aqui. Isso é muito bonito. E muito quântico, e ao mesmo tempo psicanalítico. Isso que é interessante. A psicanálise, por meio da física quântica, ela conseguiu dar a mão, a quântica juntou o que seria místico, tudo dentro de uma coisa que se comprova como energia. Mas quando há essa conjectura clara que ela fala,
eu quero o seu nome, não outro. Eu quero saber o seu nome, Pedro. Eu quero ser outra para você. A Isabel, que vai mastigando de uma maneira quase que aquele filme do Kieslowski, né? Aqueles comprimidos, e vai absorvendo aquela bolsa, né? E o poema, na verdade, que coloca exatamente o quanto a gente deixa de ser cada vez menos humano para ser mais urbano. Ah, isso é uma delícia. Isso é uma coisa que prende. E é uma peça que deflagra num fato, né? Não consegue partir do factual. Parece que é uma notícia de jornal, e é uma notícia de jornal televisiva. Renata, você está ouvindo? Aí do nada tem uma cena maravilhosa. Renata, eu matei uma mulher. É aí, quer dizer, e às vezes fica um pouco rodriguiano no sentido vestido de noiva, né? As mudanças de tempo. Sim. Parece que alguma coisa vai acontecer. E vai. Sempre vai acontecer. Né? Agora, o Heron, a peça tem 4 cenas, né? 4 cenas. 3, falando estruturalmente, né? A cena 1, a 4, a cena 1, a 3 e a 4 se passam no presente. No presente, sim. E a cena 2, que é o encontro da Marina e do Pedro, se passam há 1 ano atrás. Exatamente. Você não sente que esse passado ele tem uma luz diferente, ele tem um estilo diferente, Tem. ele tem uma pegada diferente, parece Tem. que é um rasgo dentro da tragédia, um parênteses que é aberto dentro da tragédia. Tem um parênteses quixotesco. Um parênteses quixotesco de distonia com o tempo. O Dom Quixote é aquele que no século XX quer viver porque as cavalarias na loucura dele do século XVI. Ou seja, algo que essa distonia aqui é muito, muito cinematográfica e muito saudável para a dramaturgia. Não é à toa que foi premiada, né, essa dramaturgia já como texto. Porque realmente esse rasgo temporal prova que, inclusive, ela mostra que o teatro tem esse poder, né? Que tudo anda muito cronológico, nada contra a cronologia. Pelo contrário, eu, como historiador de música, trabalho com cronologias. Mas, como historiador de música, para teatro, a gente quer isso. Né? Traz um dado novo. Como você vê esse dado novo desse rasgo de tempo, Léo? Eu acho que tem que ter um contraste muito grande, sabe? Eu acho que a peça é toda muito escura, é muito noturna. Sim. E esse rasgo que tem no tempo, ele é luminoso. A presença da Marina é luminosa, né? Eu acho que eu tendo a achar que o melhor jeito de tratar aquele encontro é como se fosse uma comédia romântica. É uma outra obra, é uma outra coisa. É uma outra coisa. Dentro daquela escuridão. Exatamente, porque no começo também é escuridão. Quando ela está na frente da tela e a tela está atrás, já existe uma coisa, já contou da voz descolada do corpo. O Almodóvar está fazendo isso agora. O Almodóvar está fazendo a voz humana do Cotô, que é a voz, ou seja, algo que se descola. Existe um estranhamento. Quando tudo se ilumina, né, como diz um Garete, me ilumino de imenso. Aquilo traz um dado não de uma esperança, não de uma esperança que seria a esperança clichê, de que eu preciso ter algo que seja uma muleta, mas sim de um entusiasmo na raiz da palavra. Ou seja, em ethos, Deus dentro. Em ethos é isso. Então, é uma peça que entusiasma pelo final, pela revelação também de um final trágico, porque as tragédias precisam também ser legitimadas como experiência, para que elas não aconteçam iguais. Ou seja, você falou agora há pouco da tragédia sempre iminente, né? Até agora, Mariana, as barragens, morreu o assunto, tudo bem. Opa, morreu o assunto, é mais ou menos isso, né? Ao mesmo não porque o arado não para porque um homem morre, de forma alguma, como é a queda de Ícaro do Bruegel, mas porque existe a gente vive é uma peça feita num país da imprevidência. É uma peça muito contemporânea agora, porque nada é mais possível dentro desse desgoverno do que explodir o minhocão. Entendeu? Na verdade,
O desejo é esse. Inclusive, avisar para todo mundo sair, vamos explodir meu campo que está horroroso, e está atrapalhando muito, né? Vamos mudar, porque o poder está na mão. Aliás, existe uma coisa social aí interessante, Léo, é essa questão do poder que existe nessas personagens. Sim. Né? Quando o poder é pacto, a gente sabe, mas, no entanto, ele vai e estoura, ele promete para a amada o buquê de rosas do silêncio. Como diz, vou roubar o Lacan novamente. Essa peça, eu vou roubar o Lacan. É uma tonelada de dinamite com rosas. Aqui, meu amor. Então, realmente é um prazer poder falar e acompanhar, porque eu quero acompanhar. Eu quero acompanhar esse blues que ela cria. Eu queria ler esse texto, esse blues, que é o poema, né? Porque, na verdade, ele é um escritor que não acredita nele. Sim. Né? Essa é uma e faz de circunstância tudo para poder viver, né? Escreve coisa para a revista pornô, né? Escreve livro erótico e tal. Como o quê? Como a Clarice Lispector, que só escreveu o conto pornô porque não convidaram, mas escreveu num livro. Mas escrevia, ou seja, o legítimo escritor brasileiro. Agora ele faz um poema que me remete muito ao Galícia na voracidade. Sim. Voracidade, ele fala. Bueiro Blues. Bueiro Blues, pô. Que coisa linda. Dá vontade de musicar, fazer uma parceria com a Drica. Vou gravar e vou mandar a Rita gravar isso aqui. A cidade escorre pelas barbas do poeta, esguicha das tetas da vadia. Ela deseja trazer o mundo ao seu ventre para gestá-lo novamente. Olha o visionário que ele é. Uhum. É preciso gestar novamente. Não vai dar. Destruir e recriar. Exatamente. Ele carrega um luto de si como se fosse um zumbi. O luto de si, né? Pode perceber que existe uma sombra suicida sempre rondando, né? É um personagem trágico. Ele iminência de suicidar-se, né? Sim. É muito louco isso. E aí ele encerra dizendo: eu, a cada dia, me torno mais humano, mais urbano e menos humano. A oposição entre o urbano e o humano. Ou você é um ou você é outro. Aí ela coloca a gente diante de uma não só de uma dialética, mas de uma dialética à iminência de se tornar uma possível ambiguidade. E ser duas coisas já não dá, né? Ser humano e ser urbano hoje é uma tarefa muito árdua, muito, né? Porque a gente tem que passar realmente por ruas e ignorar mendigos que dormem na rua. Sim. Não dá, senão você vira São Francisco, então é melhor tirar a roupa. Ou seja, então por isso que eu acredito, por isso que eu vejo aqui um potencial muito grande, uma peça psicanalítica de quem trabalha com psicanalistas como eu, que enxergam a psicanálise como uma ferramenta de mudança social. Porque eu sou um exemplo disso. Eu poderia estar aqui, graças à psicanálise. E ao estudo aprofundado, com o teatro e a música. Ih, peraí. Que entrou uma Nara Leão aqui. Opa. Mas vem cá. Eu que invoquei. Adoro a Nara. Vem cá. E você disse que tinha uma leitura psicanalítica e uma sociológica. Olha só, acabou misturando as duas, pode perceber, né? Percebi. Acabou sendo psicossociológica ou sociopsicológica ou sociopsicanalítica. Você tirou o Freud do divã. Ela coloca, na verdade, eu acho que ela bota, eu acho que, na verdade, a intenção dela é botar o Lacan, o Freud e o Jung, e todos esses que realmente, ela é muito junguiana, a Isabel. Ela é muito rodeada de símbolos, tanto que a bolsa é um símbolo, e no começo, a bolsa e o livro dele, e os óculos escuros dele, né? A marca de... Ainda ela fala, ela consegue reconhecê-lo mesmo com os óculos escuros. Olha os detalhes. Ela fala, há um ano eu olho o seu rosto e vejo, consegui decorar você, a sua face. E ambos com as suas tragédias pessoais, porque ela também matou alguém. Sim. E ele também, sem intenção de matar. Né? E é lindo aquele diálogo final, porque ela conhece ele, mas ele não a conhece. Ele não a conhece. E ele vai reconhecendo ela como assassina, né? Aos poucos. Aos poucos. Aos poucos, através da culpa que ele tem de ter matado alguém. E da cumplicidade que ele tem com ela, né? Os dois são assassinos. Os dois são assassinos. Os dois são assassinos diante
da grande roda viva que nos lega todos os dias a indigência nossa de cada dia. Porque ambos vão morrer na indigência, né? E na indulgência e na imprevidência. Então, essa peça é uma peça muito universal e muito atual. Porque a vontade mesmo, como dizia o Jean Genet, eu acho que é o Jean Genet que falava, né? O desejo, na verdade, não é que o equilibrista consiga andar sobre a corda bamba pela parte do espectador. O desejo é que o equilibrista se espatife no chão como uma ponte do minhocão que se parte em duas, né? E ela descreve, tem uma hora que é uma descrição perfeita dessa aberração, porque realmente ela pega uma metonímia toponímica de São Paulo, topográfica de São Paulo, que é realmente uma violência na cidade. O minhocão é uma aberração realmente, né? Tem um momento que ela diz que é uma cicatriz, né? Que parece uma cicatriz. Né? Parece uma cicatriz, exatamente. Exatamente. Então, realmente, a cidade passa também, aí também esse lugar social, a gente passa a fazer parte, de repente o nosso braço é um poste, a gente se vê meio que continuação, a gente não sabe onde começa a esquina e onde termina a nossa orelha, né? Assim como não é, existe uma integração muito grande e a busca dessa ruptura, quando se busca o silêncio. Por exemplo, a gente vê as Vidas Secas, por exemplo, os pés do Fabiano, eles são exatamente igual à terra seca, né? Então a gente se asfalta, o paulistano tende a ser asfáltico ao mesmo tempo, né? É isso que é muito louco. Asfaltado, exatamente, engessado. E essa peça ela vai trazendo e de um lirismo dentro da tragédia. Isso que é maravilhoso. Você que é um poeta, Heron. Obrigado pelo poeta, querido. Você percebe a qualidade, né, estilística do texto, né, do diálogo, sim, que também não é um diálogo corriqueiro, né? Ele é fora da naturalidade, né? Ele tem os personagens se expressam, né, com palavras muito bonitas, né? A Isabel pergunta para ele, tem um momento que ele fala, ela pergunta, por que você explodiu o viaduto? Ele fala, por um pouco dessa realidade. Puxa, uma realidade menos morta, por favor. É muito ver emergir o monstro da lagoa, cálice, né? Aí ela fala, o quê? Ele diz, eu só descobri o como. Ela fala, como criar pesadelos. Então, é de uma poesia. O tempo todo também existe um trabalho na palavra. Né? Sim, a gente também não pode esquecer em nenhum momento que o Pedro é um artista. Né? Ele é um artista. A própria morte, a morte dele, faz parte de um planejamento de uma obra maior. Então, sim, assim, a princípio, ele está construindo uma obra que culmina na morte dele. Ele é um concretista, assim, nesse sentido. E aí ele muda. Quando a Marina aparece na vida dele, você sumiu aí. Cadê você, Heron? Você sumiu. Ih, acho que é a tua conexão. Heron, bom, Heron sumiu. Numa pose muito bonita, inclusive. Bom, Heron deve estar voltando aí daqui a pouco. Pessoal, a Drica Neri, que escreveu essa peça, acho que ela está presente aqui. Ela tem o livro, para quem quiser conhecer. É uma peça muito linda, eu acho que é uma pérola da dramaturgia brasileira. Tem uma qualidade que há muito tempo não se via na dramaturgia nacional. É uma dramaturga muito promissora, que escreve para televisão, para o cinema. E aí, se vocês quiserem ler o texto dela, vão no direct ali, conversem com ela, porque tem o livro. Enquanto o Heron não volta, eu quero dizer para vocês que essas lives, elas existem por causa do apoio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. A gente está mostrando... Olha ele, Jambeto agora. Será que é ele? Vamos ver. A gente está mostrando esse processo
de criação, né? É o primeiro trabalho que se faz quando a gente começa a conceber uma obra de teatro. E aí tem todas essas pessoas que estão vindo diariamente aqui conversar sobre a peça. Aguardando o Jean Beto. Será que ele virou Jean Beto agora? Sou eu. E a gente gravou hoje uma leitura da peça que está no YouTube, está no Teatro da Rotina, lá no perfil do Teatro da Rotina no YouTube. Vocês podem entrar lá e ver essa primeira leitura do texto que foi feita hoje. A gente vai fazer uma leitura no dia 28 e uma leitura no dia 30 também, e a gente espera que a gente sinta a progressão, né, da compreensão, do entendimento da peça, e que as leituras sejam bem melhores, e que isso sirva para estimular a gente a montar essa peça realmente no ano que vem. Heron, eu acho que você está com um problema de conexão. Eu vou esperar mais um pouquinho. Pô, o papo está muito bom. E se você não voltar, eu vou encerrar aqui, tá? Porque a gente só tem 60 minutos. Acho que é conexão. A peça está sendo feita... a leitura aconteceu... Olha aí a Drica Neri. Quem quiser, manda direct. @drica.neri. Leiam o livro, leiam a peça muito bonita. Eu, Camila e Luana estamos lá fazendo a leitura no YouTube. Eu sei que é você, Heron, mas você não está conseguindo entrar. Eu estou aceitando aqui, mas você não entra. Eu acho que é um problema de conexão. Não é? Tenta de novo. Luzia, as leituras serão pelo YouTube. Hoje, às 16 horas, a gente fez uma leitura ao vivo, mas eu acredito que esteja gravado lá. Eu conto com descendência de vocês, porque naturalmente é uma primeira leitura, está muito longe de um resultado final, mas pelo menos é uma possibilidade de conhecer a peça, apesar de eu achar que o melhor jeito é lendo a peça. Realmente, conversem com a Drica aí e comprem um livro, ela vende baratinho. E é uma obra-prima, vale a pena mesmo. Olha aí, Heron, te aceitei. Ô, querido, me desculpe, deu um problema técnico. Você voltou com outro nome. Voltei, é que eu tenho vários nomes, né? Que isso? Não, tem um problema aqui grave no meu celular, no iPhone, que esquentou muito, né? Ah, tá. Que você sabe, esquentou muito. E iPhone é coisa que não é para brasileiro, porque esquenta muito. iPhone é coisa para europeu, não é para tudo. Brasileiro precisa. Então a gente tem que aprender isso, né? Porque a coisa mais cafona é iPhone no Brasil. Mas vamos lá. Só falando de teatro brasileiro aqui, Leozinho, eu queria falar uma coisa muito bacana, que a Isabel fala, que a culpa cravou os dentes 365 vezes em mim. Não tem como errar. Aí me lembra muito de uma coisa incrível. Por quê? Não tem como errar. Porque errar, essa peça mostra muito isso. Errar igual é burrice. Errar repetido é burrice. Errar diferente é experiência. Mesmo que isso custe uma via crucis de 365 dias de espera dele, né? E 365 dias de um culto à culpa. Porque, na verdade, não tem culpa. Pelo contrário, ela foi culposo, né? Ela, né? Iracema, você atravessou contramão. Acho que a mulher estava tão entusiasmada também de recomeçar uma nova vida. Quer dizer, são personagens em busca de uma nova vida. A Drica está aí? Tá aí, tá aí. Drica, eu sou seu fã, né? Eu sou leitor desde quando essa peça foi naquele livro. Né? Somos. Mas, então, Heron, diga, meu querido. A Isabel, ela descreve a morte da Marina, né? E ela tem uma maneira muito estética de experimentar a realidade. Então, parece que ela entra num surto psicótico, não sei qual que é porque o namorado dela dá um pé na bunda dela e ela tem um monte de problemas profissionais
e ela não se Sim. reconhece mais como aquela pessoa poderosa, a celebridade da TV, ela entra em Sim. surto e sai Sim. voando com o carro. E nesse caminho, quando ela está no carro, ela descreve de uma maneira muito lisérgica, psicodélica, as luzes, a experiência que ela está Sim, tendo. a Isabel, né? Você está falando A Isabel. é. E a Sim. morte, assim, o atropelamento, ela descreve de um jeito muito bonito. Isso, exatamente. Então parece que tem aqui a culpa maior dela não é exatamente ter matado, mas é de ter fruído esteticamente uma coisa tão horrorosa. Exatamente. É como diz o Lacan, abrir a janela e conseguir aceitar, dizer o dia, que horror, que lindo, que horror, que lindo. Existe muito horror na beleza também. Sim. Assim como existe muita beleza dentro, pode existir também muita beleza dentro do horror, dentro dessa perspectiva dialética de quem trabalha. Aí é Jung, né? A sombra e a luz. Né? As nossas sombras mais recônditas estão presentes. É uma peça que, olha que interessante, como espectador e leitor. Eu estou muito ansioso para ver, porque realmente é uma peça que ela nos coloca sob uma ciranda de fogo, né? A gente, como espectador, se pergunta, diante desse lugar de fala e de escuta que essas três personagens atuam, né? E nesse grande inventário de vozes que atormentam, que são as vozes dele que se compõem um mosaico, quase que de modo como oracular, mas também de modo a nos situar dentro de um tempo. É muito inteligente, Drica, porque ele vira um grande oráculo de vozes, mas nos situa dentro do tempo. Agora, como espectador é genial, porque a pergunta é feita, o contemplante é aplaudido ou é vaiado pelo contemplado? O contemplado é aplaudido ou é vaiado pelo contemplante? Ou seja, quem é o bumerangue da história e quem, na ciranda de fogo, fica do outro diante? Quando os dois estão diante um do outro, a Isabel e o Pedro dentro do grande desrecalque, que não é o desrecalque do umbilical, é o desrecalque da polis, é o desrecalque da cidade, é o desrecalque da grande angústia paulistana que a gente vive todos os dias, né? Com esse medo que cerceia, né? Ainda mais agora, sem qualquer questão política de engajamentos, não. A gente vive medo de doença, de sair com mato, ou seja, e incertezas, né? É muito visionária. Aqui tem uma outra coisa, essa coisa que você falou agora, que é maravilhosa aqui. Ela pede, me entrega. Por favor. Quer dizer, ela prefere ficar também, ao mesmo tempo, no lugar dessa culpa que, para ele, já não me peça para fazer mais nada por você. Quem é esse você, se não... Porque ela cumpre, ela se transforma. Sim, ela cumpre a transformação professada e sonhada pela Marina. É genial. É uma dissolução, ela passa por uma dissolução total do ego. Ela vira nada. Exatamente. Nada, não sobra nada. Presa em casa, com os trabalhando os recalques dela durante um ano, e quando ela sai, ela quer ir para uma cadeia, ela quer ir para uma cela. Sim. Ela é nada. Nada. Então quer dizer, o susto maior é quando ela anuncia publicamente, sempre lembrando isso. Isso a gente não pode nem falar, é segredo. Porque dá... Porque, na verdade, é como se ela fosse tomada de uma culpa também consciente, sim, de um todo que compactua com essas tragédias nossas de cada dia. Parece que ela não consegue conviver com a tragédia, né, que está acontecendo. Aquele desabamento, aquela fumaça, aqueles vapores, aquela poeira, aquele buzinaço, os helicópteros, o cadáver. Parece que ela não consegue mais ser aquilo que ela era antes, que ela tentava ser. Porque ela surta de novo. Ela surta de novo. Não, e ela chega de fora, né? Ela cai direto no meio do carro. Ela fala em rede nacional. Eu matei. Que delícia! Que coragem! Já pensou que lindo no Jornal Nacional? O repórter gritando, eu matei uma pessoa!
Não, imagina, agora, Leonardo, perguntemos para a Drica aqui, imagina quantas pessoas não saem do teatro confessando, né? Matei minha tia! Eu matei... É uma peça, na verdade, libertadora mesmo, né? E eu queria falar uma coisa muito importante da dramaturgia produzida por essas mulheres maravilhosas, né? Porque a dramaturgia antigamente, na nossa, eu vou falar na nossa época, minha do Guarnieri, que você é jovem. Né? A Miriam, né? Vou evocar a Miriam aqui, né? Mas, na verdade, eram poucas dramaturgas, tínhamos poucas, né? Até um tempo atrás, Conselho de Castro, Leila Assunção, né? Eu não sou de engajamento, só feministas, não tem nada disso comigo. Mas eu acho que a literatura da mulher tem uma coisa que tem um cuidado, acho que porque eu gosto muito de mulher, da figura feminina, essa coisa sagrada, que dá a luz. Então parece que é um texto que foi parido mesmo como um filho. Né? E isso é muito interessante, que as mulheres na dramaturgia, isso é muito importante. Uhum. Tínhamos poucas, né? E mulheres saudáveis. Eu não quero Sarah Kane, eu não quero, eu quero a Amy Winehouse viva. Então é bonito ver essas mulheres saudáveis e dizendo coisas, dando porradas na gente, principalmente a gente homem. Opa, isso é uma delícia. Eu sou fã dessa menina aí, viu? Eu adorei a live dela e quero muito um dia fazer um negócio também com você. Ela com ela escreveu, olha, jogando as trancas. Né? Ela escreveu aqui que adorou a sua leitura da peça e que quer botar para frente essa parceria do Bueiro Blues no mercado. Opa, vou te ligar, hein, Drica? Te mando gravado pela Nana, hein? Eu vou te mandar o contato dela. Oba! Querido. Então tem esse lugar que, quer dizer, e que eu acho outra coisa só para uma coisa que eu achei muito incrível é a determinação de tempos que ela faz aqui. Sim, no último ato, né? Sim. O tempo ela segue a conjectura da música. Então, apesar de eu achar que o diálogo é tão bem construído ali nessa cena final, que ela não precisava ter colocado os andamentos. Não precisava. Ele tem um didatismo ali, mas a construção do diálogo ela é tão clara, assim, os movimentos são tão evidentes musicalmente. É uma composição musical tão clara, né? Exatamente. Você... É engraçado que se ela... Exatamente. Tanto que nesse diálogo último, quando ela fala da culpa, que crava os dentes nela, na Isabel, 365 vezes, e não tem erro isso. Ou seja, estou num processo aqui de recalque, é a primeira vez que eu falo e alguém me ouve, porque é a primeira vez que ela consegue falar e ser ouvida. Né? Ela bota para fora. Né? Ele traz o quê? Sabe a espera? Não tem dente. Ela tem garras. Elas é que me rasgaram de cima a baixo durante esses 365 dias. Esperança era a última coisa que eu precisava. Porra, esperança era a última coisa que eu precisava. A culpa devia ter te mastigado. Porque ele não perdoa. Porque ela fere justamente uma cláusula pétrea. Porque ela vai na velocidade dela, porque ela está também... Pré-transformação atropela. Né? O problema é dela, Léo. A pessoa está nervosa. Ai, tô nervosa. Atropelei. Quer dizer, ainda guarda a bolsa. Que nem eu. Essa é a questão. Então, ele condena ela. Existe uma coisa... Ela fala, você vai me entregar? Ele fala, você não matou só a Marina. Ela já pensa que é só o bebê. Ela ainda está com o pé numa realidade muito morta. Ele já está numa realidade outra. Ele vai sair você matou o amor da minha vida, sua filha da mãe. Ele sai dali outro também, mas ele vai bolar outra obra de arte. Outra obra de arte. Provavelmente, essa peça é ele que escreveu. Olha aí. Quer dizer, né? A Drica é ele. O alter ego da Drica é ele, se a gente pensar. Porque a fatura estética que resulta da experiência do lirismo aqui é a peça. É bom isso. Então, realmente, parece que o Brossa, a próxima obra dele vai ser uma grande peça genial, como essa peça. Heron,
Oi. Ó, a Camila aqui tá pirando na leitura. De repente você podia Opa! ir num ensaio um dia. Mas eu vou com todo prazer. Eu sempre falei que você tinha que ser o dramaturgo, sabe? Aquela pessoa que fica ali fazendo essa viagem, essas leituras paralelas, transversais, né? E ilustrando. É porque é muito rico, né? Trazendo luz, rico. né, aos significados. Muito Ah, rico. mas com uma peça dessa, você vai de, né? O Abre-Ala vai passar, você vai de Virginia Woolf a Clarice, você Sim. e tudo novo, né? Tudo Mas novo, é muito né? legal porque, claro, né, você tem um grande talento que é ler os textos e compreender eles muito rapidamente. Mas o texto desse, Heron, a gente não só compreende como ele passa a fazer parte do nosso inventário intelectual e anímico, sim, né? sim. Isso é lindo, isso é lindo. Eu preciso encerrar aqui, Heron. Nosso tempo acabou. Ah, Mas vamos conversar mais. De repente, um dia a gente pode conversar, eu, você, a Drica, a Camila, a Luana, né? Tô com vocês, queridos, tô com vocês. Bom, então, eu queria agradecer Desculpe a o presença hiato do Heron. aqui da queda de tudo. Desculpe o hiato da queda. Fala você. Eu agradeço. Queria agradecer a presença do talentosíssimo, inteligentíssimo, sensibilésimo, existe essa palavra? Heron Coelho, meu amigão querido, lindo. Vou até fazer uma plástica, né? Não precisa. Aí eu queria lembrar que essas lives estão sendo proporcionadas pelo apoio da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Olha aí, São Paulo. Oh, maravilha! E que nós estamos fazendo lives diárias, só não vai ter dia 24 e 25, que é Natal, mas até o dia 30 são lives diárias. Obrigado pela presença. Beijo para o Heron, beijo para a Drica, beijo para todo mundo. Obrigado. Vamos encerrar. E continuamos o papo, hein, Heron? Obrigado, meus queridos. Evoé.